Meus amigos, a paz do Senhor, eu começo esse vídeo hoje fazendo uma pergunta. Se você tivesse a falta de um membro do seu corpo, isso lhe causaria alguma falta, algum dano, alguma dificuldade de mobilidade? Você conseguiria fazer todas as coisas? Essa é uma pergunta que realmente é muito fácil de você responder. E de fato, se nós tivéssemos a falta de qualquer membro, ainda que pequeno, do nosso corpo, ou aquele que nós acharmos menos honrosos, esse nos traria uma grande dificuldade. Mas eu tenho uma questão aqui: por que a igreja hoje tem a grande dificuldade de utilizar todos os membros disponíveis para que a obra do Senhor possa avançar? Sabe, esse vídeo hoje foi motivado através de uma irmã que escreveu no comentário. Depois, se você for lá, você vai ver o comentário dela acerca do que as pessoas não estão lhe dando oportunidade, acerca de que ela tem a vontade, o desejo ardente de estar na obra do Senhor, praticando qualquer coisa, ensinando, louvando, tendo a oportunidade, e as pessoas de fato estão descartando, a ponto de ela estar na escala para poder ter a sua oportunidade, e de repente eles realmente eliminaram a oportunidade dela e ela ficou muito decepcionada. E uma das coisas que acontece quando alguém vai pregar e começa a falar das pessoas que têm chamado e que devem esperar o tempo do Senhor para que sejam honradas, algumas pessoas dentro da sua própria igreja começam a falar alto, dizendo: fala a Deus, para que outros escutem. Meus amigos, hoje nós temos uma grande dificuldade em que o membro, as igrejas, estão tendo a dificuldade de reconhecer o chamado de Deus sobre a sua vida. E por isso que eu digo que hoje em dia nós estamos enfrentando um grande sistema e que, de fato, se você ter a oportunidade, talvez você possa desmontar esse sistema religioso. Por isso eu vejo a falta de oportunidade. Ou seja, quando de fato fundam uma igreja, eles já têm pessoas certas para poder dar oportunidade, eles já têm as oportunidades que eles sabem na escala da semana quem vai ser a pessoa que vai ter oportunidade e precisa de fato fazer parte do grupo. Mas agora veja o que está escrito na palavra de Deus. Veja o que o próprio Jesus inspira aos homens de Deus para deixarem escrito o que deve ser feito e o que deve ser feito com cada membro, porque cada um tem um valor especial dentro da obra e tem uma função específica para que a obra em conjunto ela possa avançar. Se de fato isso está acontecendo na tua igreja, eu tenho uma coisa para poder te dizer muito séria. Será que Jesus habita aí? Será que a presença do Senhor realmente é quem predomina dentro dessa igreja, dentro deste lugar que você está frequentando? Porque aqui em 1 Coríntios capítulo de número 12, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. A partir do versículo de número 12, diz assim: diversidade na unidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, que judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Que todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só
corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, prestem atenção, são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos como especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados como decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja Deus estabeleceu. Primeiro, agora vamos prestar bem atenção aqui também. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Lógico que não. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Meus amigos, é interessante que hoje nós estamos vivendo dias tão difíceis em que as pessoas não conseguem realmente entender a falta que faz uma pessoa. Por exemplo, essa irmã que me motivou a fazer esse vídeo, ela fez uma faculdade, ela está realmente ali estruturada para poder ensinar, arde o desejo no coração de louvar, de pregar, mas não está tendo a oportunidade desde que ela retornou para Cristo. Então, uma coisa que eu disse para ela muito importante é: você não precisa ficar presa dentro da igreja. Você tem um campo vasto para poder pregar, louvar, fazer a vontade do Senhor. Se em um local você está sendo dispensada, saiba que, por exemplo, na minha igreja, você teria uma grande oportunidade, porque também tem a falta de pessoas que ensinam, tem a falta de pessoas que tenham esse desejo ardente de fazer a vontade do Senhor. Então saiba de uma coisa: se você que está me ouvindo neste momento, está vendo esse vídeo, está passando por alguma dificuldade como essa, de fato você não precisa sair da tua igreja, você só precisa sair para fora da igreja para poder fazer a vontade do Senhor, pregar a palavra, evangelizar, ensinar quem tem falta de ensino. Você pode ir na casa, você pode fazer a vontade do Senhor, mas entenda uma coisa: não deixe com que isso realmente magoe, não deixe com que isso entristeça você, porque eu tenho a certeza que o adversário vai fazer destas palavras uma arma muito poderosa para que você de fato retorne para onde você não deveria ter de fato retornado, que era para o mundo. Então entenda, nós hoje enfrentamos essa grande dificuldade das pessoas entenderem realmente o valor que você tem, porque nós somos membro de único só corpo. Interessante que ele diz: eu não posso dizer, a mão não pode dizer que não precisa do pé, nem tampouco o ouvido dizer que não precisa dos lábios. Então preste bastante atenção. Você é especial. Você de fato pode ser um membro pequeno ou um membro um pouco maior, não importa, mas você faz falta no corpo de Cristo, porque nós precisamos entender que a igreja precisa andar em unidade, e se não houver esta unidade, não está sendo igreja, está sendo qualquer outra coisa menos igreja. E é por isso que eu digo: cuidado
Cuidado com o sistema religioso, que de fato formam pessoas para poder formar aquele sistema e não dão oportunidade para quem de fato quer ter e para quem de fato tem um chamado na vontade e na presença do Senhor. Meus amigos, eu quero que você deixe aí no comentário se você já passou por algum momento difícil como esse, ou se você está vivenciando neste exato momento essa grande dificuldade sobre a sua vida. Se não estão te dando oportunidade, se você tem desejo, mas mesmo assim as pessoas parecem que te excluem, entenda uma coisa: Deus tem um chamado grande sobre a sua vida, e algumas coisas acontecem para que você desperte e saia de quatro paredes e vá para a rua para poder pregar e fazer a vontade do Senhor. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixa o like para nos ajudar, se inscreve aí para nos ajudar a crescer e compartilhe com alguém, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.